Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 23. O livro de Josué, ele tem 24 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 5, você tem o preparo do povo para conquistar a terra. Do capítulo 6 até o capítulo 12, você tem o povo conquistando, são as batalhas para conquistar a terra. Certo? Do capítulo 13 até o capítulo 24 é a distribuição da terra. Então há uma preparação, há uma conquista, depois há uma distribuição da terra. O capítulo 23 e 24 é um capítulo de encerramento do livro. Ele é um capítulo chave para a gente entender o que vai acontecer depois da sucessão de Josué, a morte dele e daquela geração. Vamos pegar o capítulo 23 hoje. Se der, a gente pega o 24 também, mas vamos começar com o 23. Se você observar, toda a terra foi distribuída e Josué agora vai se despedir do povo. Lembra do livro de Deuteronômio? Como é que termina o livro de Deuteronômio? Termina justamente Moisés abençoando o povo e Moisés entoando um cântico. Ele canta e abençoa. Então, se você quer uma sugestão para você ficar velho e morrer, que você morra cantando e abençoando. Porque velho morrer resmungando ninguém aguenta. Tá certo? Josué, ele vai encerrar o livro dele, os 2 últimos capítulos, justamente tendo uma palavra com o povo. E ele vai dizer isso porque Josué vai morrer com 110 anos. Então vamos ver esse capítulo 23. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias. Então, se chamar você de velho, eu sou entrado em dias. É o ministério dos entrados em dias. Né? Entrado em dias. Chamou Josué, ele chama quem? A todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vocês caí em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenham eliminado umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu
até o dia de hoje. Um só dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes aos restantes dessas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com ela vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos servirão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Vamos ler juntos, versículo 14? Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruirdes sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servistes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Então aqui, meus amados irmãos, nós temos o primeiro discurso que Josué faz, preparando a sua despedida, o seu afastamento da liderança do povo. E é muito importante nós entendermos, porque isso não é mania de velho, isso é uma tradução judaica. Havia, por parte dos idosos, e os idosos, eles eram reverenciados, né? Existem leis de proteção ao idoso, e lá em Levítico diz que as cãs nós devemos reverenciar. Reverenciar. Então, quem não respeita o idoso, quem não respeita os idosos, está desrespeitando a palavra de Deus. Quem é idoso aí diz amém? Eu vou fazer 60 esse ano. Vou ser sexagenário, né? Então eu vou entrar no hall dos sexes. Presta atenção, porque Josué está fazendo aqui algo que era de tradição. Você lembra que Jacó fez assim? Ele chama as 12 tribos, e antes de morrer, ele abençoa, ele profetiza. Por isso que é muito importante a gente ter, do ponto de vista bíblico, esse conceito da bênção de pai e mãe. Quem é antigo aqui do interior, sabe que nós pedíamos bênção, papai e mãe, antes de dormir. Bênção pai, bênção mãe. Quem é desse tempo aqui, levanta a mão. Pronto. A igreja está envelhecendo, viu? Vamos lá. Então vamos lá. A divisão do texto. Em primeiro lugar, versos 1 a 2, você tem a convocação que Josué faz para os líderes da nação. Diz aí: passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor. Passado muito tempo aqui, provavelmente foi um período aí de 8 a 10 anos, não foi mais do que isso. Deus dera repouso a Israel de todos os seus
inimigos. O que é que significa isso? Significa que essa terra, ela está sendo conquistada através de guerra, de batalha. Os inimigos não queriam sair da terra, os cananeus não queriam sair. É Deus que expulsava e colocava o povo na terra. Então não era uma coisa tranquila. É como está acontecendo hoje lá em Israel. Se você pega a nação de Israel, no entorno de Israel, você tem o Egito, você tem o mar Mediterrâneo, você tem o Egito no sul, aí você tem a Arábia, Jordânia, Síria e Líbano. É dormir com o inimigo. Certo? Então a sobrevivência de Israel é um milagre. Por isso que o texto, Deus não somente batalhava por Israel, mas Deus protegia Israel. O texto é bem claro. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos, mas inimigos o quê, em redor. É dormir com o inimigo. O inimigo está em derredor e o inimigo não pode fazer nada contra Israel, porque o Senhor é que está o quê? Protegendo. Você crê nisso ou não? Deus protege a gente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Deus protege a gente. Tá certo? É Deus que detém. Tem gente aí que se pudesse matava a gente. Principalmente na internet. Na internet o cara que não é valente, fica valente. Né? Aí manda aquelas mensagens. Se fosse presencial, ele não falaria. Então, esse dado é muito importante, porque Deus não somente deu a terra, mas Deus deu o quê? Paz na terra, proteção na terra. Quando é que Josué fez isso? Sendo Josué já velho e entrado em dias. O que é que ele faz? Ele chama a todo Israel. Que todo Israel é esse? Os seus anciãos, os cabeças das tribos, os seus juízes, os seus oficiais do exército, e disse: já sou velho e entrado em dias. Lembre-se que Josué aqui, ele já está prevendo que a partir da sua morte, quem é que vai governar? Os juízes. É por isso que logo depois do livro de Josué vem juízes. Porque o povo agora está representado. Cada tribo tem o seu líder e tem os seus juízes. E existe o exército geral. Mas cada tribo tinha um comandante que tinha uma tropa que compunha o exército geral. É como se fosse no Brasil, né? Você tem a Polícia de Segurança Estadual, mas você tem também a federal. Então, cada tribo tinha o seu exército, na hora da batalha, reunia todo mundo. O que Josué vai falar nesse discurso? Duas coisas importantes. A primeira delas é que o povo deveria continuar obedecendo a Deus. Se eles continuassem obedecendo a Deus, eles o quê? Ficariam na terra. Se eles desobedecessem, eles seriam o quê? Removidos da terra. Então, o que Josué vai colocar aqui é o princípio da obediência. É a mesma coisa que vem com Moisés, etc. Se obedecerem, vocês serão abençoados. Se obedecerem, vocês serão amaldiçoados. Segunda coisa importante aqui é que, estando eles na terra,
aqueles inimigos que estavam por lá também, restantes, eles seriam conquistados por Deus. Deus removeria e continuaria dando vitória sobre aquele pessoal que ficou ali. Vamos dar uma olhadinha, por favor? Josué capítulo 13. Josué capítulo 13. Versículo 1. Vamos ler juntos aí? O que é que diz? Era Josué já idoso, entrado em dias, e disse o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda o quê? Veja bem, a terra foi conquistada, mas ainda há muitíssima terra a ser conquistada. Então, nessas que vocês já conquistaram, vocês estão aqui, essas que precisam ser conquistadas, eu vou continuar conquistando para vocês, desde que vocês sejam o quê? Obedientes. Veja que no versículo 2 do capítulo 3 vai citar aí, esta é a terra ainda não conquistada. E há uma relação até o versículo 4. Veja no capítulo 17, versículo 12, e os filhos de Manassés, 12, 13, não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todos. Então, o inimigo ainda estava o quê? Ao lado. E qual é o grande perigo de você morar ao lado do inimigo? É você ser influenciado o quê? Por ele. Irmãos, por que a juventude se desvia dos caminhos do Evangelho? As más companhias. As más companhias. Esse é um princípio espiritual. Às vezes a gente não dá valor para isso. Por isso que a Bíblia recomenda que quando você for casar, você procure uma pessoa da mesma fé. Você vai acertar? Eu não sei, porque a escolha é sua. Porque tem umas tranqueiras também, um cara de crente que é uma desgraça. Mas a exceção não faz a regra. A regra existe, vai ter as exceções. Certo? Para os dois lados. Aquela exceção da pessoa que era crente casou com uma pessoa que não era crente, só que aquela pessoa era uma pessoa eleita por Deus, depois se converteu. Exceção. Exceção também você, do contrário, você casar com uma pessoa que é da igreja, é membro da igreja, é crente, e o casamento não dá certo. Porque a gente não casa porque é evangélico, nem casa por amor, ou não. Tem que ser. Não é por interesse, tá? Qual é o perigo? Vamos lá. E o que é que Josué quer? Por favor, o que é que Josué quer nesse discurso do capítulo 23? Josué está dando uma mensagem só. Vocês estão na terra que Deus deu para vocês. Mantenham-se separados deste povo. Mantenham-se separados deste povo. Este povo está perdendo a terra justamente por causa do seu paganismo, por causa da sua devassidão. Então vamos ver qual é a estratégia que Josué vai fazer, qual é a linha de argumentação dele. Ele vai apresentar 3 motivos aqui para se manterem separados. Versos de 3 a 4, o primeiro argumento
que Josué vai usar é aquilo que o Senhor fez por Israel. Então, eu quero que vocês mantenham-se separados por aquilo que Deus fez. E o que foi que Deus fez? Vamos ler o texto. Versos 3 e 4. Vamos lá? E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui, vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde Jordão até o mar grande, para o pôr do sol. Então, o Senhor batalhou por vocês, o Senhor pelejou por vocês, o Senhor eliminou essas nações, o Senhor destruiu essas nações. Veja que todos os verbos aí estão no passado. O versículo 3 ele diz: o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Volta lá no capítulo 10, por favor. Capítulo 10. Versículo 14. Lembra do dia que o sol parou? Ou que a terra estacionou no seu próprio eixo? No milagre que Deus fez para que... Veja lá, Josué 10, 14. Vamos ler juntos? Não houve dia, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor, versículo 10, capítulo 10, versículo 42, o que diz? E de uma vez, 10, 42, e de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel... Então, guarde isso no seu coração. Quem nos dá a vitória, quem é? É Deus. Se Deus é por nós, todas as vitórias que o crente tem são dádivas de Deus. Então, Josué diz assim, mantenham-se separados, não se misture com esse povo, por aquilo que Deus já fez, e Deus já fez castigando o povo, punindo o povo. Porque Deus estava eliminando aquelas nações porque a medida da sua ira se encheu. Era juízo para aquele povo e bênção para o povo de Israel. Mas vamos para o segundo argumento. O segundo argumento, ou o segundo motivo para se manterem separados. Versos de 5 a 10. Josué 23, de 5 a 10. Aí não é o que o Senhor fez por Israel, mas o segundo argumento é o que o Senhor disse para Israel. Disse. Em outras palavras, a revelação o quê? Escrita de Deus. Então vamos lá, versículo 5. O que ele diz? O Senhor, vosso Deus, as afastará de vós e as expulsará de vossas presenças. E vós possuireis a tua terra, como o Senhor, vosso Deus, o quê? Então, nosso Deus é o Deus de promessa. Então, se Ele disse para vocês que Ele vai continuar expandindo o território de vocês, creia naquilo que Ele disse. Então, irmãos, o argumento aqui é um argumento... Você usa no latim a fortiori, um argumento forte. Vocês se mantenham separados justamente por aquilo que Deus prometeu para vocês, por aquilo que Ele revelou para vocês na palavra, aquilo que está escrito. Versículo 6, vamos lá. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para...
Então, compromisso com a lei, com a palavra de Deus. Agora veja o versículo 7, vamos lá. Para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por elas façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia? Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu. Versículo 10, vamos juntos? Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos... Então, gente, Deus não quer mistura. Por quê que Deus não quer essa mistura? Porque é natural que essa mistura vai o quê? Dar uma influenciada. Então, você que é crente, toma cuidado para quem você leva para dentro da sua casa. Você que gosta de fazer churrasco, você que é crente, tome cuidado com as suas amizades, com o povo que você conversa. Tome cuidado com esse negócio chamado happy hour. Isso é de arrepiar, sai fora. Homem casado e mulher casada, não tem negócio de happy hour, não. Terminou, bateu o ponto, vai para casa, meu filho. Não se exponha. Não acho que você é forte, não, porque você não é. Não tem ninguém forte diante do pecado. Então Deus sabia, Deus diz, olha, cuidado. Cuidado com as más companhias. Cuidado com as influências. E o povo diz, não tem ninguém, irmãos, tão forte. E é muito interessante porque a nossa fé, ela é fundamentada na palavra. E para a gente ter a experiência, a gente tem que obedecer à palavra. Mas as religiões pagãs, os costumes pagãos, todos eles são atrativos aos olhos. São apelativos para a carne. Certo? Todas essas religiões pagãs, elas têm uma ética permissiva. Agora, vai pegar a lei de Moisés, já fala não adulterarás. Se você pode ir para um culto pagão, onde o ato de adoração é o prazer, como o culto da deusa Diana, tinha as prostitutas cultuais. Eu vou na igreja da deusa Diana, porque lá é um motel religioso. E a cada prostituta, cada sacerdotisa, não é isso? Uma vez eu fui lá em Amsterdã, passei na porta, tá? Estava no congresso de avivamento. As meninas ficam no vidro, na vidraça. Assim, certo? As prostitutas ali. Fica pelada ou semi-pelada ali. Então toma cuidado. O povo de Deus não pode se misturar. Tem um pessoal que é forte, que gosta de evangelizar no carnaval. Eu parabenizo. O pastor Hernandes mesmo falou que evangelizava. Ele é santo, eu não vou não. Eu fui pastor em Olinda. Quando aquela troça passa, com aquele frevo, meu irmão, não dá. Você começa balançando a mão, balançando o pé, daqui a pouco você está... aquela guarda-chuvinha. Ó, vou nada. Só se o cara tiver um chamado de Deus. Ministério específico, especial. Agora, nós somos meros mortais, não caia nessa. Se a pessoa, se José fosse evangelizar a mulher de Potifar, não, minha irmã, isso olha, de acordo aqui, a Bíblia, não sei o quê. Não, ele, vazou. Vazou. Não se exponha ao pecado. Por isso que a Bíblia fala aqui
Josué está falando, não se misture. Qual foi o primeiro motivo? O que o Senhor fez por você, Israel. Segundo motivo, o que o Senhor disse para você. Terceiro motivo, o que o Senhor fará, continuará fazendo por vocês, se vocês não se misturarem. Se vocês continuarem obedecendo, Deus já fez isso, Deus já disse isso, mas Deus fará o quê? Infinitamente mais. Vamos ver o que diz lá? Versos de 11 a 16. 23, de 11 a 16. Vamos lá? Portanto, aí é o terceiro argumento. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor, o quê? Então, guardar o vosso coração, a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Versículo 12. Porque se dele vos desviardes, e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos, o que aparentardes? Tornar parentes? Unirem? E com elas vos misturardes, e elas convosco. Aqui está falando de casamento misto. É uma estratégia que o diabo usava. Lembra lá que os moabitas soltaram as mulheres no arraial de Israel, para que os homens de Israel casassem com as mulheres moabitas. Versículo 13, juntos, vamos lá? Sabei certamente que o Senhor vosso Deus, o quê? Não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. A terra é boa, mas os vizinhos não são bons. Então, se vocês se misturarem, eu não somente, que essa é a questão, é deixar o povo ali. O que significa ser espinho para os olhos? Você já, essa figura que Josué usa? O que seria espinhos para os olhos? Se um cisco do olho já é incômodo, quanto mais o quê? Um espinho, furando o olho. Vai ser um incômodo. Um incômodo. Só um exemplo aqui. Gênesis, capítulo 26, desculpa. Gênesis 26, 34 e 35. Um pai e uma mãe que casam um filho ou uma filha, ou que o filho e a filha casam mal. E você tem que aguentar. E sua mulher vai dizer para você, vai comprar presente não para sua nona? Eu vou comprar fornecida tatu. Você já pensou? Quantos lares nós temos na igreja? Quantas famílias? Onde casamentos que não deveriam existir, existem. E você vai ter que conviver. Eu fico pensando, se eu tivesse uma filha mulher, e chegasse o cara de brinquinho, tatuado, na minha casa, não ia prestar, não. Deus me poupou. Você vê um cara maltratar sua filha, agredir, isso traz uma dor para pai e mãe, é ou não é? Por isso que nós já estamos orando pelos filhos aí, mães da aliança. Gênesis 26, verso 34, 35, tendo Esaú, o quê? 40 anos de idade,
tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, o quê? Primeiro ele casou, o quê? Fez um casamento poligâmico, não foi monogâmico. Que era o quê? Proibido pela nação de Israel, mas para aquele povo não. Podia casar com quantas quisesse. Aí veja o versículo 35, lê para mim. Ambas se tornaram o quê? Amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Está explicado ou não? Não foi só amargura não, amargura de espírito. Por isso que Deus está dizendo, não misture. Serão por laço, por rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que vocês pereçam na terra. Vocês vão morar com o inimigo, vocês vão sofrer com a presença do inimigo, até a morte. Por isso, versículo 14, eu pedi que vocês lessem. Vamos ler juntos de novo? 23, 14, o que é que diz? Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas os sobrevieram, nenhuma delas falhou. E aí ele está dizendo, tanto para o bem quanto para o mal. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim se cumprirá o Senhor contra vós todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que Deus vos deu. Então, para encerrar o capítulo 23, Josué convoca os líderes. Josué diz, se vocês obedecerem a Deus, vocês continuarão na terra, serão abençoados. Eu vou dar expansão para vocês. Eu só exijo uma coisa de vocês, é que vocês não se misturem. 3 argumentos. O que o Senhor fez por vocês, o que o Senhor disse a vocês, e o que o Senhor fará a vocês, caso vocês não obedeçam, ou caso vocês se misturem. Capítulo 24, vamos lá? Nós temos aí mais alguns minutos. Capítulo 24. Josué, então, depois, reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Aqui, meus amados irmãos, nós temos uma coisa importante. Josué vai fazer uma recapitulação, mas o que Josué vai fazer aqui é exigir do povo uma decisão, uma escolha. Então, primeiro ele instrui, depois ele reúne o povo para tomar uma decisão. E é tão interessante porque nesse versículo a palavra Senhor aparece 21 vezes e a palavra servir 15 vezes. Então, nesse capítulo 24, a bênção de Deus sobre o povo dependia da decisão do povo de amar e servir. Aí o que é que Josué vai fazer? Josué vai do versículo 1 até o versículo 13, ele vai fazer uma retrospectiva das bênçãos. Versos de 1 a 4,
Josué vai falar que esse povo foi escolhido por Deus. Versos de 5 a 7, que esse povo foi libertado por Deus. Versos de 8 a 10, que esse povo foi guiado por Deus. Versos de 11 a 13, que esse povo foi presenteado por Deus com a terra prometida. Então, o que Josué faz dos versos de 1 a 13 é trazer à memória do povo aquilo que Deus fez, as bênçãos de Deus durante a história do povo. Aí, versículo 14, vamos lá. Depois de recapitular, o que Josué fala? Agora, pois, vamos ler juntos? Temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa. Está entendendo aí? Chegou o momento de tomar uma decisão. Então, existem pelo menos 3 localizações de deuses. Tem os deuses dos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito. Então, os deuses egípcios. Depois ele fala, os deuses dos amorreus, em cuja terra o quê? Habitais. E os deuses também da além do Eufrates. Então, do ponto de vista do pacote de deuses, você tem deuses o quê? À vontade. Esses deuses que vocês querem, eles não fizeram nada por vocês. O Deus que fez tudo por vocês é o Deus que eu recapitulei aqui. Vocês estão entendendo o argumento dele? Então foi Deus que fez tudo isso da vida de vocês. Escolheu, libertou, guiou e presenteou vocês com a terra. Agora vocês tomem a decisão. Ele toma a sua. Ele diz assim, eu e a minha casa o quê? Eu gosto de Josué porque ele nem perguntou para a mulher. Ele chamou para si. Deve ter perguntado antes, né? Vocês acham que é? Naquele tempo o homem era homem, não precisava fazer curso de masculinidade. Não tinha isso. O cabo já nascia macho, mandando assim, liderando lá. Então ele toma a decisão, chama para si. Agora, qual foi a decisão do povo? Versículo 16. Então, vamos lá juntos? Respondeu o povo, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Bonito, né? Aí, versículo 19, Josué é meio desconfiado. Porque velho é desconfiado. Versículo 19. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servirdes os deuses estranhos. Então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de ter feito bem. O que o povo diz, gente? Não, antes o quê? Serviremos ao Senhor. Então Josué diz ao povo, sois testemunha contra vós mesmos, diz que escolheste o Senhor para o servir,
e disseram: nós o quê? Somos. Então, o que Josué faz? Versículo 26 a 28. Josué escreve essas palavras no livro da lei de Deus, toma uma grande pedra, erige ali um altar e coloca um marco. Naquele momento, deixando ele o seu ministério, encerrando esse ministério com o povo na terra prometida, ele diz: agora é com vocês. Daqui para diante, encerrei minha carreira, cumpri o meu ministério, colocando vocês na terra prometida. Versículo 28, então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de um, aí vem o quê? Servo do Senhor. Veja que até agora, ele não era servo do Senhor, ele era servo de Moisés. Moisés. Mas depois que ele cumpre, ele recebe o título, o maior título que uma pessoa podia receber no Antigo Testamento, o título de servo do Senhor. Por isso que Jesus diz que depois que nós fizermos tudo o que ele pediu, nós ainda seremos servos o quê? Inúteis. Pronto, irmãos. Morreu Josué. Tem 3 falecimentos aí. Ou 3 sepultamentos. Sepulta Josué. Os ossos, lembra dos ossos de José? Que veio do Egito, são sepultados também. E o terceiro sepultamento é de Eleazar, filho de Arão. Então, o texto termina com 3 sepultamentos. Agora vamos lá para Juízes, capítulo 2. Versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuir a terra. Versículo 7. Vamos juntos? Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de um, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultado no limite de sua herança, em Timate-Herés, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram o quê? Os balins, e aí eles deixaram o Senhor. Presta atenção que eu estou falando aqui, como pastor dessa igreja, que nós temos que passar a fé para as novas. Se não passar, irmãos, nós estamos perdidos. Porque vai levantar uma geração que não conhece a Deus. E esse templo aqui vai ser vendido para uma boate. Já pensou em construir com tanto esforço? Esse não, de 14 andares. E virar uma boate? E botar uma faixa aqui do movimento gay? Deus me livre. Então nós temos que passar a fé para as novas, porque as gerações são influenciáveis. São influenciáveis. E nós vivemos num mundo de influências. Influências para o mal. Mas Jesus diz: eles não são do mundo, eu peço que não os tires do mundo, mas que eu os guarde do mal. A mesma coisa, a história se repete. Então nós, como igreja hoje, temos que lutar para passar a fé às novas gerações. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Qual é a mensagem que o livro de Josué nos ensina? Eu estou escrevendo, tá? Eu vou escrever tudinho esse negócio. Não sei quando vai sair, mas estou escrevendo. Muitas mensagens a gente poderia aprender do livro de Josué. Mas eu creio que a mensagem principal eu escrevi aqui: Deus cumpre suas promessas
e capacita os seus servos para que sejam bem-sucedidos, se crerem nele e se obedecerem à sua palavra. Deus vai cumprir todas as promessas dele na nossa vida, se nós crermos nele e se nós obedecermos a ele. Ele vai pelejar por nós e nós seremos o quê? Bem-sucedidos. Deus tem uma rica herança para os seus filhos no presente, que nós podemos já desfrutar pela fé. Depois você lê Hebreus capítulo 3 e capítulo 4. Nosso negócio não é com a terra, não. Nosso negócio é desfrutar das riquezas espirituais que há em Cristo Jesus, e depois nós vamos para onde? Para o céu. É o descanso que nós ainda não experimentamos, que nós vamos experimentar, e que o nosso Josué, que é Cristo, está nos conduzindo, nos levando para o descanso de Deus, descanso eterno. Amém? Senhor Deus, que a vida de Josué, que o seu ensino, que a experiência do povo de Deus, a história do povo de Deus, possa nos encorajar, nos confortar, nos ensinar e principalmente nos alertar para que nós não repitamos os erros do passado, mas que nós sigamos os bons exemplos do passado. Fortalece o coração de cada crente aqui nessa manhã, fortalece o coração da tua igreja, para que a gente possa ter essa escolha bem clara na nossa mente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, que isso se concretize em cima da escolha que nós estamos fazendo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Pastor Hernandes vai concluir o livro de Eclesiastes. Que livro a gente vai estudar? O que vocês acham? Uma sugestão? Um livro fácil, né? Porque eu sou limitado. Não pode ser um livro muito complicado. Hein? Depois você manda para mim alguma sugestão. Eu estou vendo lá, para a gente retomar aqui as aulas.